Mas vamos lá, hoje eu estou querendo falar com vocês sobre esse tema, paz em meio às guerras. A gente sabe que nós estamos no meio de um turbilhão de situações, as guerras estão por aí, mas só tem uma coisa que eu estava pensando sobre isso, é sobre essa guerra que é pior do que essa guerra externa. Qual que é? São as guerras internas que estão dentro de nós. Tem situações que estão aí ainda dentro de nós, que são lutas internas, que nós precisamos vencer elas. É isso que eu quero falar um pouquinho para nós nessa noite. O Espírito Santo, eu creio que vai falar conosco de uma forma poderosa. Então eu quero começar abrindo a Bíblia com você, ali em Isaías capítulo 26, do verso 3 até o verso 4, que diz assim: tu guardarás em paz, em perfeita paz, todos os que em ti confiam. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. Aqueles que confiam em Deus estará seguro e em paz, mesmo no tempo da adversidade, mesmo no tempo das lutas. E ele continua dizendo assim: aqueles cujos propósitos estão firmes em ti, confiam sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Esse é o Deus que nós servimos. Então, queridos, na vida vai sempre existir conflitos internos e externos que tentarão tirar a nossa paz. Vai sempre existir. Desde os primórdios a vida é assim. Então é incrível, mas existem algumas ferramentas que são como tortura, que às vezes vem para poder paralisar a gente. Mas uma dessas coisas assim bem forte é o medo. Eu ouvi esses dias de alguém, diante dessa situação de guerra por aí, alguém chegou e disse: o que a gente vai fazer agora? A pessoa estava tão apavorada por causa da guerra, ele pensando já assim, o negócio vai complicar, né? E eu cheguei para aquela pessoa e falei assim: olha, eu vou te dar um texto da palavra, para que você possa se firmar nela, porque é isso que firma o meu coração. A Bíblia diz no Salmo 112, verso 7, a Bíblia fala o seguinte: que o servo do Senhor não se atemoriza de más notícia, mas o seu coração está sempre firmado em Deus. É isso que nós precisamos ter. Se você estiver realmente seguro em Deus, não vai ser notícia nenhuma que vai te abalar, seja o que for, porque você vai estar em perfeita paz no meio da tribulação. É incrível como o medo às vezes paralisa as pessoas, e o mais incrível é como a intenção ruim, inclusive de líderes religiosos, que querem segurar as pessoas pelo medo. Já viu isso? Eu conheço muitos e muitos líderes que ainda estão tentando usar essa ferramenta de tortura, mas não é isso que Deus tem para nós. Não é pelo medo, não é pela prisão do medo que nós vamos segurar pessoas. A Bíblia ensina outra coisa. A Bíblia ensina que o caminho da verdade é que vai fazer com que as pessoas verdadeiramente sejam libertas e vivam o plano de Deus. Olha o que diz lá em João 8,32. Vamos lá? Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você precisa aprender a conhecer essa verdade. Olha que verdade eu quero trazer para você agora. Olha que verdade eu quero trazer para você agora. 1 João 4,18 diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo,
E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Então, querido, nós vamos sempre caminhar na visão do ensino da verdade que liberta. Nós aqui entendemos a importância de ensinar, de treinar as pessoas, de levar as pessoas a esse caminho que liberta. Então deixa eu começar com essa frase para você entender o que eu quero falar nessa noite para você. Quero começar com essa frase. Quando se tem problema crônico, deve-se usar o remédio certo. Então, que essa frase fique dentro do seu coração. Quando nós temos problema crônico, a gente precisa usar o remédio certo. Sabe por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas querem as coisas rápidas. Hoje em dia, nós estamos numa geração que elas querem as coisas rápidas. Tem gente que quer usar band-aid em câncer, não vai funcionar, né? Então, querido, por exemplo, às vezes nós queremos solucionar problemas graves, que são coisas que estão há muito tempo na nossa vida. Por exemplo, dentro do casamento, situações que estão ali, foram geradas, são coisas crônicas que estão ali dentro do casamento, e as pessoas às vezes querem uma solução rápida. Nós precisamos imprimir aquilo que o Senhor quer. Coisas que às vezes estão enroladas, talvez até nas nossas áreas financeiras, na nossa área econômica, que nós fomos nos enrolando, e às vezes a gente quer as soluções sem verdadeiramente viver o que precisa, na área da saúde, nos relacionamentos, nas coisas que às vezes nós estamos enfrentando, problemas que estão surgindo. Geralmente, sabe o que as pessoas elas fazem? Elas jogam para debaixo do tapete, achando que vai resolver as coisas. Olha para o seu irmão, mas faz uma cara de quem está entendendo mesmo. Diz assim: não dá para ficar jogando debaixo do tapete, porque só vai aumentar a sujeira. Vai ter que chegar uma hora e decidir a tomar uma posição e dizer assim: eu preciso resolver isso. Por que as pessoas jogam por debaixo do tapete? Por medo de enfrentar a realidade. Sabia disso? Muita gente com medo de enfrentar a realidade. Pense: eu preciso decidir enfrentar agora a realidade e começar a descortinar aquilo que verdadeiramente eu preciso para a minha vida. Porque nós estamos nessa geração em que as pessoas querem a solução rápida. As pessoas querem uma solução rápida de algo que às vezes elas passaram anos gerando a situação. Às vezes você pode até vir para a igreja pensando assim: eu vou lá, chega lá, eu vou pedir para o pastor fazer uma oração, né, forte, para resolver a situação. Se você estiver pensando assim, você está atrás de um mágico. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque às vezes nós precisamos passar por situações, entender o processo para trazer a mudança e a transformação que você precisa. Quantos estão comigo aqui? Isso é muito sério. Não é assim que funciona, queridos. Nós precisamos tomar várias decisões. Talvez as decisões que você vai precisar tomar para destravar e arrancar coisas que estão sendo impedimentos na sua vida. A tomada de decisão, afinal de contas, a palavra de Deus vai orientar você. É ela que vai direcionar, ela que vai organizar a sua vida. Se você tiver com problemas na área financeira, tem palavra de Deus para restaurar a sua área financeira. Se você tiver problemas na área conjugal, Deus tem palavra para restaurar a sua vida conjugal. Você precisa ir para lá. Se você precisa, talvez, de pedir perdão, ali na palavra tem todo o entendimento de como você precisa
pedir perdão. Ou seja, são diversas atitudes, decisões para resolver esses problemas, que às vezes são crônicos e que nós queremos de uma forma mágica a solução, e isso não funciona. Quantos estão comigo? Agora, olha o que a palavra de Deus diz. Vamos lá, em Deuteronômio capítulo 28, eu quero ler com você essa palavra. A Bíblia diz algo muito interessante para mim e para você. Diz assim: se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias do seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas, seus cestos de fruto e tigela de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. No tempo certo o Senhor enviará chuva no seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprires fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão essa recompensa. Então, o que você precisa, amado, entender? É que precisa ter uma decisão. Qual é a decisão? Eu vou obedecer a Deus, e por causa da minha obediência a Deus, virá sobre mim resultados. Mudou, porque agora não é só uma oração brava que vai resolver o problema, mas é uma decisão que eu vou cavando, vou ajustando a minha vida, e o resultado é que eu, obedecendo a Deus, virá sobre mim promessas de Deus que estão estabelecidas já. Você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. Está vendo? Isso vai mudar. Mas você precisa ter práticas de verdade na sua vida. Não adianta só passar a mão. Tem que viver a palavra de Deus. Olha a sequência do texto ali em Deuteronômio 28, 15. Mas se não obedecer, eu coloquei bem pequenininho só essa parte, para a gente não ficar apavorado. Mas ele diz assim: mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhe dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês, e os atingirão. Suas cidades, seus campos serão amaldiçoados. E aí, tudo que é bênção vai se tornar maldição. Se vocês não obedecerem, se vocês se recusarem. Ou seja, qual é a proposta de Deus aqui? Olha, andem no caminho de segurança que eu tenho para vocês, obedeçam a minha voz, façam os planos contando comigo, sonhem com as coisas espirituais, comece a planejar com as coisas de Deus, e você vai ter uma experiência de bênçãos na sua vida. Vai acontecer. Não vai precisar de ninguém que fale na sua vida, querido. Se você começar a obedecer a voz do Senhor, você vai começar a entender que não é a oração brava, né? Não vai ser aquela oração forte que vai resolver o seu problema. É você com Deus, orando, buscando a presença de Deus e fazendo com que as coisas sejam destravadas na sua vida. Aí você vai começar a colher dessa decisão sua. Quantos estão comigo? Então decida obedecer a voz do Senhor. Se você quer ter experiência de bênção na sua vida, você precisa disso. Vou te dar aqui 3 coisas muito importantes para você destravar esse caminho. Quantos estão comigo?
Vamos lá? Primeira coisa, acerte sua vida com Deus. Você precisa entender isso. Meu irmão, se você tem vivido com problemas, precisa entender que as suas soluções estão no Senhor, estão em Deus. Você precisa ir para Deus, você precisa se curvar diante de Deus e dizer: Senhor, aonde eu tenho errado, onde eu tenho falhado, eu quero consertar a minha vida. A primeira coisa que você tem que fazer, querido, é fazer um conserto com Deus. Acerte sua vida com Deus, para você poder receber aquilo que Deus tem para você. Olha Deuteronômio 6, de 4 a 5, que está escrito aí: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Sabe uma das coisas que Deus fala aqui muito forte comigo? Nós precisamos ser radical, nesse sentido de dizer assim: eu quero imprimir na minha vida isso, a minha força é gasta para Deus, o meu compromisso é viver para Deus. Gente, eu comecei a pensar esses dias, eu não sei por que eu fiquei parando para pensar nisso. Eu descobri que eu estou com 56 anos, e para 80 só falta 24, eu fiquei: meu Deus do céu, que negócio é esse? Viu? Imagina isso, 24 anos só, nós estamos batendo, né? Vai, com esse cabelo branco já está nos 60. Então, eu fiquei imaginando, para aí, dá para cair a ficha, gente, 24 anos, o que eu vou fazer? Eu só tenho 24 anos talvez de vida útil, porque dos 80, meu filho, aí o negócio já está mais complicado. Mas você já acordou para a vida nisso? Você que está com 60, tem uns meninos aqui de 20, deve estar dizendo assim: eu estou dando mela já nos outros, né? Mas sabe o que Deus começou a trazer para mim? Eu vou dedicar muito mais, eu vou abrir mais o meu coração para o Senhor, eu vou me entregar mais para Deus, meu Deus do céu, de toda a minha alma, de todo o meu coração, toda a minha força, que eu puder, eu vou dar tudo para Deus. É por isso, gente, que eu estou ficando mais radical, não no sentido, essa coisa mecânica, mas dizer assim, apaixonado por Deus, servindo mais o Senhor, gastando mais tempo para Deus. E a primeira coisa que eu quero na minha vida é Deuteronômio 5:7, que diz: não tem outros deuses além de mim. Deus fala isso, porque às vezes a gente pensa nos deuses como se fosse só os ídolos que estão lá colocados, né, em algum lugar. Mas tem muitos deuses dentro do nosso coração, sabia? Às vezes o dinheiro se tornou um Deus para a nossa vida, a nossa profissão se tornou um Deus para a nossa vida. Estou valente hoje, hein? A nossa família se tornou um Deus para a nossa vida. Coisas começam a se tornar Deus no lugar de Deus, e aí você está enrolado, porque aí você começou a descumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Não tem outros deuses. Tudo que está no lugar de Deus aí precisa ser tirado. Se livre de tudo que tenta tirar você da verdade. Esse é o primeiro dos 10 mandamentos. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força. Não deixa que nada se intrometa aí na tua vida com Deus, para que você possa viver e experimentar tudo aquilo que Deus tem de bom. E se nós queremos um tempo em nossa vida e na nossa igreja de transformação e mudança, nós precisamos ir rápido para os fundamentos, sermos precisos nisso, para que a nossa vida possa ter transformação. Você precisa ter profundidade com Deus.
Quando eu falo de profundidade, eu estou falando de gente firmada, gente que tem raiz, gente que está firme, que pode enfrentar qualquer que seja a situação, que nada vai abalar a sua fé, tempestade que venha, querido, você vai estar sempre firme no Senhor. Esse é o tipo de homem e mulher que Deus está querendo nesses dias. Pessoas que não vão abandonar o Evangelho por qualquer coisa. Quando eu olho para a igreja perseguida, meu irmão, e vejo essas atitudes de homens que decidem, né? Eu não sei se essa geração qual está vindo aí, se elas vão estar firmes nesse mesmo posicionamento. Nós precisamos ter esse posicionamento. Homens compromissados com Deus, homem firme, mulheres firmes, que não abandonam a sua fé por qualquer coisa. Venha as perseguições, venha o que for, pessoas que não abandonam Deus por qualquer coisa. Hoje é muito fácil as pessoas se desviarem da sua fé. Eu já vi pessoas que deixaram o Evangelho por causa de dinheiro. Eu já vi pessoas que estão correndo atrás de coisas e abandonaram a sua fé, às vezes por nada. Sabe, querido, nós precisamos tomar muito cuidado nisso. Afinal de contas, o Evangelho do vencedor é aquele Evangelho em que você vai construindo a sua vida até chegar no plano e no propósito original de Deus. Então você precisa disso. Sabe qual é a resposta de Deus para a gente assim, firmada, que vai cumprir os propósitos de Deus? É que o próprio Deus lutará as suas guerras. Você consegue enxergar isso? Deus lutando as suas guerras. Deus, Ele trabalha ao seu favor quando você começa a imprimir esse entendimento dentro do seu coração, ter essa identidade firmada. Sabe o que aconteceu, querido, lá em Êxodo capítulo 13, 14? O povo de Deus começa a andar e Moisés então vai na frente e Deus manda ele abrir o mar vermelho. E o povo então passa em segurança. Quando o povo está indo, os egípcios estão indo atrás do povo de Deus. E Deus então vai lutar as guerras, porque é essa a palavra que eles recebem. Moisés, porém, disse: vamos mais, me ajude a pregar. Não tenham medo, apenas permaneçam. Tem que permanecer como? Firmes, e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Quantos estão comigo aqui entendendo essa verdade? Olha só, vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Os inimigos que estão perseguindo a sua vida, se você estiver na posição com Deus, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão ser consumidos e destruídos. Mas você precisa ter posição, para de ser mole. Tem que ter vida com Deus, tem que ter compromisso. Sabe qual foi o resultado disso, querido? O problema é que você está querendo coisas imediatas na sua vida e você ainda não começou a construir coisas com Deus. Aí não vai funcionar. Você quer resultado sem viver o propósito. Funciona? Não funciona. Amém? Ou amém? Amém, né? Então, olha o resultado de alguém que se comprometeu com Deus. Veja isso aqui, olha o resultado. Êxodo 14, 25 até o 26. Olha o que aconteceu. Quando eles vão na perseguição, eles percebem que a coisa complicou, eles resolvem então correr e fugir, porque eles perceberam que Deus estava lutando a favor de Israel, e eles então querem correr. Ele travou as rodas dos carros.
Você consegue ver Deus travando a roda dos teus inimigos, para que eles não te peguem? Diga aleluia. Ele travou a roda dos carros, dificultando a sua condução. E aí eles começam: fujamos daqui para longe do povo de Israel. Esse povo é um povo diferente, tem algo na vida deles. E aí o que acontece? Gritaram os egípcios: o Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Se fosse você, dava um glória a Deus mais alto. É isso que acontece, queridos. Leve Deus mais a sério, porque o Deus que você serve é esse Deus gigante, que atola carro, para o inimigo não te pegar, que trava situações, que luta as suas guerras. Acerte sua vida com Deus, volte a amar a Deus como você amava antes, se jogue na presença de Deus, busque servir a Deus como você servia antes. Sabe, talvez você precisa muito disso, você precisa muito disso. Volte a buscar a Deus como você buscava antes, na intimidade. Meu Deus do céu, Deus falou muito comigo, inclusive, nesse tempo em que tudo parece estar ficando mais apertado, é a hora de você se posicionar, é agora, porque o mundo no qual nós vivemos, eu já falei isso aqui, algumas pessoas até falam: mas pastor, o senhor está falando, só vai ficar pior, gente, não pense que vai ficar melhor não. Agora tem uma coisa, Deus vai fazer a diferença na sua vida, dentro do pior, aí eu acredito, você vai ser um agente de mudança para um lugar. Meu Deus, deixa eu correr. Segundo, valorize esse momento de comunhão da igreja, o culto de celebração. Nós precisamos ter essas duas asas bem fortes na nossa vida. O tempo de celebração aqui é muito importante, é o tempo da comunhão. Gente, você vai olhar a igreja perseguida, eles não têm condição de fazer isso que nós fazemos aqui. Vim para um culto de celebração, dançar, brincar, orar, né? As pessoas não têm essa oportunidade. Você está tendo essa oportunidade, e incrível, porque muita gente, por causa de coisa banal, deixa de vir congregar. Sabia? Uma situaçãozinha qualquer já vai levando a pessoa para não vir para congregar, para ter esse momento de comunhão. É muito sério. Às vezes tem aqueles também que fica só esperando o domingo, né, para vir para a comunhão, mas não tem esse tempo de secreto em casa, porque é muito importante o tempo seu com Deus. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta e tem um tempo com Deus. Por que fechar a porta? É para que você não deixe que nada lá de fora entre nesse momento de intimidade seu com Deus. Gente que às vezes vem e às vezes canta o louvor aqui na igreja, na hora da ministração do louvor, mas que esquece de, na sua casa, talvez, cantar, nem que seja no banheiro, louvores e adoração. Afinal de contas, eu aprendi logo desde cedo, que no meio dos louvores, não, para aí, no meio dos louvores, e por que a gente não canta em casa? Enche a sua casa de louvor e de adoração. Você tem ferramentas hoje fáceis, né? Enche a sua casa de louvor e adoração. Por sinal, aqueles ministros de louvor que só vêm no culto quando é o dia dele adorar, meu Deus do céu, ele tem que tomar muito cuidado. Aleluia, né, ministros? Já viu aquele cara que só no dia, hoje eu vou ministrar, então eu vou para o culto. Tem que tomar muito cuidado, porque pode estar lá vivendo uma vida religiosa.
Isso é, religião mata o homem. Meu Deus, vamos lá? Resgate a comunhão do louvor para a sua vida, porque isso vai fazer diferença. Terceiro, volte seu coração para a Escritura, a palavra de Deus. É muito interessante entender isso. Estudar a Bíblia, meu irmão. Estude. Eu fico muito feliz quando eu vejo gente querendo estudar. Por sinal, nós temos o EMP, oportunidade 0800, você poder estudar a Bíblia, palavra revelada do trono de Deus. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu preciso pensar direitinho como está o seu coração, porque eu vou saber como é que está o seu coração de acordo com aquilo que você gasta como tempo. Eu vou saber, rapidinho. Então tem que gastar tempo com a palavra. Aprenda coisas espirituais. Hoje nós temos ferramentas incríveis, né? Curso online para você fazer, para você destravar, aprender. Muitas vezes as pessoas cruas, né? Sem conhecimento da verdade. A gente precisa gastar esse tempo. Você olha para a vida dos outros, às vezes vê a pessoa crescendo espiritualmente, a pessoa vivendo algo muito poderoso na sua vida, aí você pode até dizer assim: por que essa pessoa está vivendo isso? Se você quiser, vem no particular comigo, eu vou te dizer o que ele está fazendo. Certamente ele está orando, jejuando, lendo a palavra e está se alimentando. Essa pessoa vai ser um diferencial. Por quê? Porque ele vai transformar a sua vida e ele vai, inclusive, ser agente de transformação na vida de outros, por causa da luz de Deus que está na vida dele. Quando a luz de Deus entra, o que acontece? Ilumina todo o nosso corpo, todo o homem. Então, querido, eu quero fechar com você, lendo Provérbios, e o pessoal do louvor já vai subindo, ok? Lendo Provérbios 4, de 20 a 27, que diz assim: meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem as minhas palavras, não as percas de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra, e saúde a todo o seu corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Eu vou saber para onde é que você está indo, se você estiver estudando a palavra. Afaste-se das palavras perversas, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. Queridos, é isso que Deus tem para nós. Agora, eu quero fechar com Salmo 119, 11. A Bíblia está dizendo: guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Sabia que quando você está lendo a Bíblia, mergulhando na palavra, você vai pecar menos? Porque ou você vai ser advertido pela palavra, quando ela diz para você não faça isso, e você obedece e não faz, para viver uma vida plena, ou você decide andar no caminho da esquerda, né? Que por sinal pode ser um caminho muito complicado. A palavra é a luz para o caminho. Você precisa de saúde emocional, a palavra tem para você. Lá em 1 Pedro diz: lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele vai cuidar de você. A palavra, ela tem vida. O que ele diz quando você está magoado? Que você está entristecido com alguém, tem muita gente doente por causa disso. A Bíblia ensina aqui em Hebreus 12, 15: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe
de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que causa perturbação, contaminando muitos. Alguém perturbado por uma raiz de amargura, por uma coisa mal resolvida na sua vida, entristeceu, a pessoa ficou magoada e sai por aí destruindo a vida de outros. Tire isso do seu coração. Vocês estão comigo? Vamos ficar em pé. Eu quero honrar vocês por terem chegado no horário. Hoje poderá ser o fim das suas guerras. Depende de você. Seja no seu casamento, na família, nas finanças, ou talvez em alguma enfermidade. É só você voltar o seu coração para Deus, e você vai receber de Deus as promessas.